Olá, tudo bem com você? Estou de volta aqui para recapitular com você as últimas notícias aí postadas nos blogs criacionismo.com.br e outraleitura.com.br, aquilo que eu tenho chamado de notícias da semana. E você já sabe que, na verdade, nem sempre são notícias de uma semana apenas, né? No caso agora, eu vou recapitular com você, vou fazer um apanhado geral aqui do que eu postei nesses dois blogs nas últimas 2 semanas. É um serviço que eu presto aí a você, espero que esteja gostando, mas no sentido de dar uma visão geral daquilo que foi publicado, para que você possa buscar os conteúdos que lhe interessam, ler então em mais profundidade e assim ajudá-lo a formar uma boa cosmovisão cristã, criacionista, bíblica. Antes de irmos aqui diretamente para as notícias, nunca é demais lembrar, né, que você, se você quiser, espero que queira, se inscreva aqui no meu canal, acione o sininho também aí para que você possa receber, cada vez que eu postar um vídeo novo, você possa receber o aviso e também, se gostar, compartilhar, curtir esse vídeo aqui, porque isso ajuda também o canal a ter mais relevância e mais alcance. Eu louvo a Deus porque essa ferramenta, assim como outras, né, as redes sociais, os blogs, tem sido realmente uma forma de alcançar muitas pessoas que de outra forma não poderíamos alcançar fisicamente. Eu espero que você esteja se beneficiando desses conteúdos, algo que eu faço aqui voluntariamente, com o maior prazer. Eu sei que a gente faz isso com carinho e como se fosse para Deus mesmo, né? E portanto é algo feito com muito prazer para poder beneficiar você que está aí do outro lado, tá bom? Começar aqui pelas notícias que foram postadas, os artigos que foram postados no blog criacionismo.com.br, um blog que eu mantenho já há cerca de 15 anos e que tem ajudado aí a propagar, a popularizar esses conteúdos ligados ao criacionismo. Quando eu comecei esse blog lá atrás, a ideia foi justamente pegar esses assuntos mais acadêmicos, que ficam mais restritos a um círculo mais fechado ali, né, de pessoas que estão debatendo, produzindo conteúdos, e usando o jornalismo, né, que a minha formação primeira é jornalismo, divulgar isso de forma mais palatável, mais compreensível. E graças a Deus tem dado certo esse trabalho aí já há mais de 15 anos e eu espero que você também seja um dos que segue esse conteúdo e esteja sendo beneficiado por ele. Primeira nota aqui que eu publiquei nas últimas 2 semanas no blog Criacionismo, fundador da Sociedade Criacionista Brasileira, foi diretor da FAPESP. Por que eu divulguei isso aqui? Porque ainda naquela polêmica, né, sobre a nomeação do reitor, do ex-reitor da Mackenzie, um criacionista, defensor do design inteligente, para a direção da CAPES, eu lembrei aqui então que o Dr. Rui Vieira, um criacionista, na verdade fundador da Sociedade Criacionista Brasileira, ele já dirigiu também a FAPESP e foi tido como um ótimo diretor. Inclusive no site da FAPESP tem ali uma mini biografia dele, e nessa biografia consta que ele dirigiu por muito tempo, né? Agora já se retirou dessa função, mas ainda permanece ativo nesse meio criacionista. Ali no site consta que ele escreve artigos, que ele tem essa atuação no meio criacionista, e pelo que eu percebi, o pessoal da FAPESP não via mal nenhum nisso, né? Então, infelizmente, os tempos mudaram, os preconceitos se acirraram, e esse é o mundo que estamos vivendo, né? Criacionismo é racista? Ok, vamos falar de racismo. Eu publiquei aqui no canal, inclusive, um vídeo detalhando esse assunto, né? Um artigo muito infeliz, em que a pessoa que escreveu tenta relacionar ao criacionismo o racismo. Uma coisa totalmente absurda, uma vez que nós, criacionistas, cremos que somos todos uma única espécie, uma única raça, a raça humana, porque viemos todos de um casal original, Adão e Eva. E aqui eu mostro como, na verdade, historicamente falando, o evolucionismo tem momentos de racismo, né? Especialmente na obra de Darwin, A Origem do Homem, né? Então aqui está a inversão que eu fiz, né, do argumento. Na verdade, você perceberá que o evolucionismo darwinista foi realmente racista em alguns momentos, algo que o criacionismo jamais foi e nem poderá ser. Dr. Rodrigo Silva refuta matéria sensacionalista antibíblica, uma revista brasileira de divulgação científica popular, postou aí um título, obviamente para atrair likes, né? Um título sensacionalista, como se uma descoberta feita lá em Israel estivesse derrubando um relato bíblico, né? A história bíblica. Na verdade é ao contrário, e o Dr. Rodrigo, em um vídeo que ele gravou justamente para responder essa questão, ele fala sobre isso, e aqui eu linkei então esse vídeo.
Ministro da Ciência compartilha foto para provar que a Terra não é plana. Ainda essa questão, né, polêmica, mas já bastante desgastada. Na verdade, eu tenho percebido que muita gente tem debandado dessa polêmica porque percebeu que realmente os argumentos terraplanistas, da Terra plana, não se sustentam e não faz sentido realmente defender uma ideia tão absurda quanto essa, né? E pessoas que se levantam da cadeira, não ficam só gravando vídeos no YouTube, mas que fazem pesquisa ou que foram para o espaço, como é o caso do Marcos Pontes, nosso ministro da Tecnologia e o primeiro astronauta do Brasil, sabem o que estão dizendo, porque viram de lá de fora, a realidade, né? E ele postou aqui uma foto da NASA dizendo, foi isso mesmo que eu vi, a Terra é assim. Agora eu até desafiei aqui, né, que os terraplanistas provem o contrário, que digam realmente, então, ao ministro que ele é um mentiroso, né, se tiverem coragem para fazer isso, e provem que ele está enganado, né? Bem, o design inteligente é uma teoria válida? Sim. O Dr. Marcos Eberlin, que é químico, foi professor da Unicamp por muitos anos, professor titular. Hoje ele dirige o Discovery Institute Mackenzie, lá na Universidade de Mackenzie de São Paulo. Ele escreveu um artigo aqui, foi publicado pela Folha de São Paulo, falando que o design inteligente, sim, é uma teoria científica válida, né? Ele argumenta, então, nessa direção aqui. Outra matéria, ex-apoiador da Terra plana demonstra bom senso e se rende aos fatos. Eu fiquei muito feliz em ver que o Douglas Aleodin, que mantém o canal Inteligentista, ele reconsiderou algumas coisas que ele vinha defendendo aí ao longo de alguns anos, como, por exemplo, a campanha pela não vacinação. Acho que o bom senso também o atingiu nesse ponto aí. E com respeito à Terra plana, ele antes se demonstrava se não alguém que crê nisso, mas um apoiador dessa ideia. Ele agora está publicando material refutando a teoria da Terra plana. Nunca é demais, nunca é tarde demais para se voltar atrás, né, quando a gente descobre a verdade. E eu espero que o Douglas continue nesse caminho, né, de amadurecimento, de usar o canal que ele tem, né, o alcance que ele tem para propagar a boa ciência, fatos comprovados, não apenas especulações, né, e sensacionalismos, que ele seja realmente um divulgador de coisas úteis, válidas, confiáveis, e não disseminar aí as fake news ou coisa parecida, né? Espero que ele também cresça e se aprofunde na questão da ida do homem à Lua, que é um ponto que ele ainda questiona, né? Mas vamos dar o tempo ao tempo aí, né? O que há de ciência e de preconceito de classe por trás do criacionismo? Outro artigo aqui. Na verdade, esse tema está fervilhando no Brasil, né? Criacionismo, design inteligente, infelizmente com muito preconceito e desinformação por parte da mídia popular, secular. Eu lamento muito que alguns articulistas, alguns jornalistas sequer se deem o trabalho. Eu sei que a vida deles é corrida, que a rotina de uma redação é terrível, mas que pelo menos eles dessem o trabalho de conhecer um pouquinho mais o que pensam os criacionistas, os defensores do design inteligente. Por exemplo, criacionistas não são fixistas, como a mídia insiste em apresentar, como se nós crêssemos que as espécies criadas por Deus lá no Gênesis são exatamente as mesmas hoje. Não, nós aceitamos seleção natural, isolamento geográfico, adaptações, modificações limitadas, né? Então, é uma pena que essas pessoas não saibam disso e propaguem inverdades, desinformação, né? Criacionistas não são terraplanistas de modo algum. Eu já falei aqui e repito, e se precisar repito muitas vezes. A Sociedade Criacionista Brasileira, da qual eu sou vice-presidente, emitiu um tempo atrás uma nota de repúdio a essa ideia da Terra plana, mostrando que criacionistas bem informados não tem nada a ver com essa ideia absurda, né? E infelizmente essa mídia popular, essa imprensa, tem tentado colar nos criacionistas a ideia do terraplanismo. Para quê? Para nos descaracterizar, para nos difamar, para que nós percamos, né, diante do público a respeitabilidade necessária para se debater ideias num nível apropriado. É uma pena isso. Tecidos moles, um fenômeno bem comum no registro fóssil. O meu amigo Everton Alves, que é especialista em paleontologia, escreveu aqui um pequeno artigo mostrando que, mais uma vez, né, porque eu já publiquei aqui no blog outros artigos dessa natureza, mostrando mais uma vez que a descoberta de tecidos moles em fósseis que não deveriam mais conter esse tipo de material, porque deveriam estar totalmente petrificados pelos supostos milhões de anos, né, de mineralização daquela coisa, daquele osso, daquela
aquele cadáver, enfim, né, ou mesmo árvores, pesquisas têm mostrado que em fósseis estão encontrando tecido mole, como colágeno, vasos sanguíneos, né, pele, enfim. E isso, de forma bastante interessante, refuta, né, coloca em xeque essa ideia dos milhões de anos, né, que dinossauros teriam sido extintos há milhões de anos, e realmente tem sido um tema bastante incômodo aí nos meios darwinistas, né, e nós esperamos que realmente haja respostas convincentes, se é que elas chegarão, né, para esse fenômeno que está mostrando que dilúvio, uma vida na Terra jovem, uma vida jovem na Terra, melhor dizendo, essas coisas parecem realmente que fazem sentido à luz dessas novas evidências. Evolucionistas são nazistas e creem que viemos do macaco. Eu sei, não é assim. Eu até gravei um vídeo também sobre isso, mais detalhadamente, mas eu tentei mostrar, se um evolucionista ouve isso, lê isso, fica indignado, porque de fato não dá para culpar os evolucionistas de hoje pelo fato de Hitler ter se valido da teoria da evolução para levar avante as suas ideias de eugenia, e também não podemos dizer que os evolucionistas bem informados creem que o homem veio do macaco, porque na verdade eles não pensam assim. Eu tentei mostrar que se eles ficam irritados quando ouvem essas coisas, nós também ficamos chateados quando somos associados a terraplanismo, fixismo, obscurantismo e coisas assim, né? Foi só um exercício aqui para mostrar que realmente não podemos apelar para inverdades quando queremos defender uma ideia, né? Temos que ser realmente honestos, intelectualmente honestos. Programa História da Vida, Darwin em seu tempo. Esse programa, na verdade, já existe há alguns anos. Eu sou o editor de uma revista paradidática chamada História da Vida. Sim, é o mesmo nome do meu livro, História da Vida, ambos da Casa Publicadora Brasileira. Essa revista a gente produz aí 4 edições por ano, trimestralmente, para as escolas da rede de educação adventista. E temos gravado, né, de quando em quando aí, vídeos que ajudam os professores a usar esse material de forma paradidática. E o tema do vídeo mais recente é Darwin em seu tempo. Eu deixo aqui no blog então o link para esse vídeo. São 20 e poucos minutos ali de uma conversa, um bate-papo, uma entrevista, em que a gente conversa ali sobre o naturalista inglês Charles Darwin e o tempo em que ele viveu, como isso moldou suas ideias. Um vídeo bem interessante, espero que você goste. E a última notícia que eu postei aqui no blog criacionismo.com.br, os Bulldogs Tupiniquins de Darwin, partes 1 e 2 de 3. Meu amigo Enésio Almeida, que é mestre em História da Ciência, ele está escrevendo aqui uma reação a esses recentes ataques que a imprensa secular tem feito ao criacionismo e principalmente à teoria do design inteligente. Enésio, que tem uma vasta experiência nesses debates, um conhecimento tremendo nessa área aí de criacionismo, evolucionismo, melhor dizendo, design inteligente e evolucionismo, história da ciência, ele então, com maestria, está escrevendo uma série de textos aqui que realmente refuta de maneira categórica esses ataques superficiais que têm sido feitos à TDI e ao criacionismo na imprensa. Essas então foram as últimas notícias e matérias, artigos postados no blog criacionismo.com.br. Vamos ver agora aquilo que eu postei nas últimas 2 semanas no blog outraleitura.com.br, que é um blog em que eu falo sobre assuntos mais variados, né? No criacionismo, obviamente que os temas são mais focados, ciência e religião, criacionismo, evolucionismo, mas aqui no Outra Leitura eu trato de temas como comportamento, teologia, ciência, enfim, mas tudo sempre com viés, sob a ótica das lentes bíblicas cristãs. Rede social feminista usa identificação facial para barrar homens. Eu achei isso aqui assim bastante cômico até, né? Porque o software de identificação está barrando também transgêneros, né? Os transexuais, pessoas que pertencem a um sexo, mas se identificam com o outro, né? E assim, esse programa mostra que, assim como a biologia não tem ideologia, software de identificação de facial também não tem ideologia, né? Eles vão ter que de alguma forma driblar essa identificação aqui para permitir que homens que se identificam como mulheres possam também ser aceitos nesse programa aqui. A escuridão se desfez. Postei aqui mais um poema da minha sobrinha querida, a Letícia Borges Nunes. Ela tem 16 anos, mora em Criciúma, minha cidade natal,
e é uma poetisa. Ela escreve de vez em quando alguns poemas e eu tenho postado aqui no meu blog esses poemas. Muito bonito também esse aqui, mais uma vez. Eu fico feliz de ter podido publicar o poema A Escuridão se Desfez. Espero que você goste também dessa leitura. Um cultuador de Gaia, ou seja, Mãe Terra, e a sabedoria estavam conversando. Olha, é quase um conto aqui, né? Escrito pelo meu amigo professor universitário Rodrigo Pena Firme. Ele trabalha lá no Rio de Janeiro, na área de Geografia e Meio Ambiente. E ele faz uma reflexão aqui, em forma de metáfora, né? De diálogo metafórico, criticando, né, essa onda aí de adoração à Terra como se fosse uma deusa Gaia, né, esse discurso ecossocialista. Vale a pena você ler isso aqui e refletir um pouquinho nesse texto aqui bem construído do Rodrigo, né? Eu deixo aqui então para você a indicação de leitura. O mais jovem candidato à Casa Branca e a convergência esquerda-direita. Interessante, viu? Pode ser que ele nem chegue, né, realmente perto, né, de vencer a eleição americana, mas pelo menos esse fenômeno aqui, desse candidato, né, o Pat Buttigieg, é um sobrenome diferente aqui, mostra que de fato está havendo uma convergência. Por muito tempo a esquerda defendeu um tipo de ideia, a direita outra, os extremos não favorecem o cumprimento das profecias, né? E a gente tem visto aí de alguma forma um discurso que está crescendo aos poucos no sentido de haver uma convergência mesmo. Isso vai totalmente ao encontro do que Ellen White escreveu no Grande Conflito, seu livro mais importante ou mais conhecido sobre essa questão, e também na Bíblia, quando Apocalipse ali 13 diz que haverá uma união de esforços, né, para que o apoio seja todo dado à besta do Apocalipse. E eu vejo aqui, vislumbro aqui alguns lampejos, né, dessa possível convergência de ideias de candidatos mais ao centro, que possam unir, né, aquilo que a direita quer com aquilo que a esquerda também deseja. Daniel 6, da Cova dos Leões à Cova do Anjo. Então mais um texto aqui do meu amigo Natal Gardino, pastor, doutor em teologia, que tem todas as semanas escrito, e eu tenho postado textos dele que auxiliam no estudo da lição da escola sabatina. Putin diz que a Rússia não legalizará casamento gay. Olha que interessante. O presidente da eu estou lá no passado ainda, União Soviética, né? O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ele então deixou bem claro que lá na Rússia não haverá legalização do casamento gay. O que é curioso é que eu não vi grande repercussão na mídia, a mídia majoritariamente esquerdista, né? Porque quando a coisa acontece na Venezuela, na Coreia do Norte e na Rússia especialmente, China também, regimes comunistas, é interessante como a mídia passa pano quente para isso, né? Se fosse algo dito pelo Trump, por exemplo, se Trump tivesse dito algo assim, casamento é só homem e mulher, né? A crítica seria mundial, seria um barulho, mas um Deus nos acuda mesmo, né? Mas como foi Putin que disse, aí o silêncio é a resposta. Para professor de Harvard, sinais de rádio misteriosos são alienígenas. Veja como essa onda também ufológica, né, tem crescido, e cientistas mesmos, né, estão admitindo aí que realmente possa haver aí alienígenas, né? Eu já falei sobre isso, tenho vídeos aqui no canal, já escrevi bastante sobre isso, porque na verdade eu creio que esses OVNIs, esses avistamentos de OVNIs são brinquedos, como dizia o pastor George Vandeman, saudoso pastor Vandeman, são brinquedos de um anjo caído. Satanás está brincando com as pessoas, está preparando o ambiente para um futuro contato, mas não com ETs, né? Mas sim com ele mesmo, travestido de um ser de luz. Ellen White fala isso no finalzinho lá do Grande Conflito, né? Um ser majestoso de luz, o anticristo para alguns, a reencarnação do Buda para outros, o Imã Mahdi para outros, o falso Cristo para muitos outros, e para aqueles que não creem em nada disso, ETs. Quando um suposto alienígena aparecer por aqui, trazendo novas revelações, verdades religiosas, até os ateus que creem nesse tipo de coisa poderão cair nesse engodo, nesse engano. Então, um assunto interessante. Eu tenho percebido nos últimos anos recentes aí, realmente um crescimento, né, desse tipo de pauta. O que antes era tido como algo absurdo, teoria da conspiração, assunto para revistas ufológicas, agora tem sido tratado até por pessoas de renome em universidades, cientistas e assim por diante. Seminarista católico muda de vida com programa da Novo Tempo e livros da CPB.
postei aqui no meu blog o testemunho do meu amigo, ex-seminarista, quase padre, Matheus Amaral, que é formado em logística e licenciado em filosofia. Ele conta como que o contato com a TV Novo Tempo e com livros da Casa Publicadora Brasileira, especificamente livros que eu escrevi, o que me deixou muito feliz realmente ao conhecer a história dele, como que esses materiais fizeram com que ele repensasse, mesmo estando lá no seminário católico, repensasse suas ideias, suas convicções e finalmente abraçasse o adventismo, né, e tem sido uma bênção para a igreja esse irmão. Entre o mito e a pessoa, reflexões de um médico sobre a morte de um personagem famoso. Meu amigo Everton Padilha, doutor em cardiologia lá na USP, é médico também no Hospital Adventista de São Paulo. Ele conta uma história que não revela o nome por respeito à família, enfim, mas ele conta aqui a história de uma pessoa famosa com quem ele teve contato em 2017, faleceu recentemente, e ele então faz uma reflexão muito interessante. Eu quero recomendar que você leia esse texto aqui do Dr. Everton, né? Entre o mito e a pessoa. Como às vezes as pessoas confundem, né, o que é o ser humano real com aquilo que ele criou, projetou, como a imagem que ele passa aí fora, né, nos meios de comunicação, na mídia, enfim, né? Então, uma reflexão aqui muito interessante, muito importante. E finalmente, a última notícia que eu postei, outra leitura, casos de sífilis aumentam no Brasil. Mais um alerta aí, já que estamos na iminência de começar o carnaval. Alguns lugares já começou, né? Mas enfim, o feriado começa aí nesse fim de semana e se estende aí por parte da semana. É uma época em que as pessoas se tornam ainda mais desregradas, né? Hábitos insalubres, hábitos indecentes, indecorosos, né? Sexo praticado de qualquer jeito. E as campanhas sempre enfatizam algo que tem que ser dito, infelizmente, né? Que é o uso de preservativos, a camisinha, anticoncepcionais, mas não adianta, daqui a 9 meses você vai ver o resultado de novo, né? Se não antes com abortos, né? Mas aqueles que que nascem, né? Acabam sendo resultado aí de sexo casual, de sexo descompromissado, aí vão ter talvez uma mãe sem pai, famílias desestruturadas e assim segue, né, a questão. E o aumento absurdo de doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, é o caso aqui dessa matéria, HPV, gonorreia, o HIV também, né? Então, infelizmente, nem sempre se deixa claro que o preservativo, por exemplo, não protege totalmente contra o HPV, porque se pode pegar em contato com outras partes do corpo, como a virilha, por exemplo, né? Não é uma proteção 100%, embora seja a mais recomendada e seja necessário que se fale sobre isso, né? Mas, fazendo eco, mais uma vez, aí a campanha da ministra Damares, seria bom que as pessoas pensassem seriamente numa mudança de estilo de vida mesmo, né? Que se preservassem, que deixassem o sexo, a prática do sexo, para um contexto de compromisso, de romantismo, de amor mesmo, e esse contexto se chama casamento. Aí o sexo é totalmente seguro, não há contraindicações, né, para a prática do sexo. Nem no que diz respeito ao físico, muito menos no aspecto psicológico, que nem sempre se fala disso, né, porque a camisinha não protege contra traumas, contra más recordações, contra as consequências, né, do abuso de neurotransmissores chamados ocitocina e vasopressina, que estão relacionados com o afeto, com o amor, e que, quando mal utilizados de forma irresponsável, trazem sofrimento, trazem problemas às pessoas. Já escrevi sobre isso aqui também, já falei sobre isso em vídeos, né? Então fica aí a reflexão, né? E lembrando a frase de Neruda, que dizia, né, que nós somos livres para fazer escolhas, mas somos prisioneiros das consequências. E muitas vezes é isso que acontece mesmo, né? As pessoas usam de libertinagem, não vou nem dizer liberdade, né? Fazem o que querem, aprontam e depois, infelizmente, acabam levando para a vida consequências desse comportamento desregrado. Algumas doenças sexualmente transmissíveis não têm cura. Algumas elas acabam dando infertilidade, né? As pessoas se tornam estéreis. Carregam no corpo, né, lembranças de um comportamento inadequado. Aquilo que Deus ensinou para nós, aquilo que Deus deixou em sua palavra, é o caminho seguro. É o caminho que realmente traz felicidade real e prazer verdadeiro. Prazer num contexto de proteção. É o que Deus quer para nós. Eu e minha família decidimos já, vamos fazer de novo o que temos feito já ao longo dos anos. Vamos para um retiro espiritual, ali estaremos em contato com a natureza, com os irmãos da igreja, ouvindo boas palestras, bons cultos, conversando com amigos, né, numa situação saudável, construtiva,
Eu convido você também a aproveitar esse feriado, quem sabe, para participar de um retiro. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, em quase todas as cidades aí espalhadas pelo Brasil, tem esse costume, né? Então se informe. Se há uma igreja em sua cidade, você pode, quem sabe, fazer contato ali com os líderes da igreja e pedir para fazer parte desse retiro, e tenho certeza que será muito bom para você e você voltará para casa renovado, mental, física e espiritualmente mais saudável do que quando chegou ali, tá bom? Um grande abraço para você. Foram essas então as notícias publicadas aqui nos 2 blogs. Espero que tenham servido para você de alguma forma e desejo a você um sábado muito feliz, muito abençoado e um feriado também em que você possa aproveitar esse tempo para estar mais perto de sua família e especialmente mais perto de Deus. Um grande abraço.